A gente não tinha vez, não tinha voz, porque a gente não tinha a noção dos nossos direitos. Uma jornada de trabalho extensa, e as pessoas extensas e cansativas. Nem tinha lugar para esquentar a comida que a gente fazia no dia anterior. O sindicato, para mim, foi uma escola. O sindicato representa tudo lá. Se não fosse o sindicato hoje, não sei o que seria da categoria. Tinha no sótão do hospital, tinha algumas camas e as pessoas moravam ali. Trabalhar quieto, sem reivindicar nada. Nessa cidade de Passo Fundo, tomado as ruas, as mulheres denunciando o tratamento recebido dentro dos hospitais. Esse sindicato tem uma história que se confunde com a história da política. E que sempre tiveram à frente pessoas que não mediram esforços na luta e na defesa intransigente dos trabalhadores da área da saúde. Há 4 décadas, na efervescência dos anos 80, um grupo de estudantes do curso técnico em enfermagem uniu-se em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, liderados por visionários como Luiz Anildo, Noeli Toledo e Jorge Ponsoni. Eles não apenas sonhavam com mudanças, mas decidiram ser protagonistas delas. Quando eu cheguei para trabalhar no hospital, tinha uma turma de técnicos se formando. Todos muito jovens, muitos entusiasmados. E a gente tinha uma necessidade enorme de ter alguém que nos representasse. Com algumas questões que nos afligiam, que é ter uma entidade representativa dos trabalhadores. Esse é o nosso objetivo. Em um contexto de mudanças políticas e sociais na década de 1980, Luiz Anildo e seus colegas enfrentaram enormes desafios para formalizar o sindicato. Então, como a legislação da época exigia, nós tínhamos que criar uma associação profissional. Essa associação profissional tinha um período de tempo e de exigências até que fosse possível e conseguisse obter a carta sindical. Então tinha a associação pré-sindical, que na época tinha que ter por um período de 2 anos, se eu não me engano. E aí eu fui convidada para fazer parte da associação. Então, foram muitos encontros, muitas conversas, muita inexperiência. Nós teve que fazer 1, 2 ou 3 vezes, porque não tínhamos maiores conhecimentos, mas nós batalhamos com o grupo da BNegados e conseguimos montar a associação profissional. Para nós nos encontrarmos na casa de alguma das pessoas que faziam parte. Nós não tínhamos o local exato para nos encontrar. Então, mudávamos com alguma frequência de local para discutir as questões da associação profissional, que era a entidade pré-sindical. Não tinha nada. As pessoas traziam uma marmita de casa, tinha um fogãozinho no hospital onde as pessoas aqueciam a sua alimentação, quando dava tempo. Senão, muitas vezes, porque eram bastante pessoas, não dava tempo de aquecer, eu comia frio e ia trabalhar sem almoço. Nós tínhamos, naquele período, alguns sérios problemas, além da questão salarial, numa jornada de trabalho extensa, e as pessoas extensas e cansativas, e as pessoas cansativas, estando cansadas, elas não produzem tanto quanto se exige que elas possam produzir. Na época, as seringas eram todas de vidro, então tudo tinha que ser lavado e esterilizado. Se no manuseio quebrasse, tinha que pagar. Então era muita exploração que tinha, né? À noite não tinha lanche, não tinha nada. E a gente não tinha uniforme, não tinha material de uso na função, que é tesoura e essas outras coisas assim. Não tinha nada. Felizmente deu tudo certo nesse período. A trajetória não foi fácil, nem na associação profissional. Acredito que nem no sindicato, posteriormente. Eu não fiz parte do sindicato, logo ali adiante. Mas até o presente momento acredito que nada é fácil, nada é gratuitamente. É fruto de muito trabalho. A obtenção da carta sindical em 14 de maio de 1984 marcou o início oficial do Sindisaúde. E aí a gente teve a eleição, nós saímos de uma oposição, onde o Jorge Ponsoni foi o presidente,
Ele ficou um mandato e depois eu assumi por 2 mandatos, depois a gente foi fazendo sempre rodízio. E foi em 1986 que o Sindisaúde provou sua força pela primeira vez, em uma greve que durou 42 dias, envolvendo trabalhadores de diversos setores das principais instituições de saúde da cidade. Dia 19 de março de 86, em pleno plano cruzado do Sarney, a gente decidiu entrar em greve. Foi a primeira greve durante o plano cruzado que aconteceu a nível de Brasil. Fomos nós os primeiros aqui. Daí eu lembro que a gente tinha um monte de musiquinhas lá para todo o pessoal que trabalhava no hospital. Tinha a música do Seu Hilário, tinha a música da irmã Carmela. Nós batíamos a panela lá na entrada antiga que tinha no hospital. E a nossa greve era porque nós queríamos 36 horas semanais, uniforme, material, né, de uso na função, um espaço pelo menos digno para as pessoas comerem e um salário melhor para que as pessoas pudessem comprar uma casa ou alguma coisa para morar, porque tinha muita, assim, tinha no hospital de clínicas, as pessoas moravam tinha no sótão do hospital, tinha algumas camas e as pessoas moravam ali. Era um sindicato pequeno, sem recursos financeiros, porque a patronal sempre trabalhou muito para que ninguém contribuísse com o sindicato. No Hospital São Vicente tinha algumas casas ali ao redor do hospital que as funcionárias se cotizavam, né, em 4, 5 funcionárias para morar. E nós achávamos que isso não dava mais para continuar. Além dos que vinham de ônibus, elas não tinham vale transporte e moravam muito longe, então às vezes não conseguia chegar no horário de trabalho. Eu, como fui criada no interior, nunca tinha morado em cidade grande, então tudo era novo, tudo era diferente, era um despertar, era algo maravilhoso. A gente ia atrás dos nossos direitos, que a gente tinha, que nos beneficiasse, né? Foi uma greve com muita luta, sofremos muita repressão, perseguição, né? Então, nós tínhamos colega que entrava às 7 horas da manhã e trabalhavam até às 10 horas. Depois voltavam às 3 horas da tarde e saíam às 9 horas da noite. Então, eles para fazer 8 horas, se ocupava mais de 12 horas. Nós ocupávamos uma média de 13, 14 horas para fazer 8 horas. Então não podia estudar, não podia ter outras atividades. Ficava sempre envolvido que tinha que voltar para o trabalho. Então a luta foi bem complicada desde o começo, degrau a degrau, escala a escala, né? E fomos lutando, fomos adquirindo coisas boas que nos favorecessem, né? Não só trabalho, mas não só deveres, mas direitos também, né? Quando começou o movimento, o que aconteceu? Eles começaram a bloquear, né? Então quem fazia o trabalho formiguinha eram as pessoas que estavam lá, que tinham um pouquinho mais de consciência, né? As demandas eram claras e a união era forte. Redução da jornada de trabalho, melhores salários e condições dignas para todos. O comando de greve, formado por cerca de 30 trabalhadores, se reunia diariamente no turno da noite no sindicato para a avaliação das ações do dia, preparação e estratégia dos próximos passos. Além disso, o comando organizava os trabalhadores em diferentes comissões que iam desde a organização da alimentação, limpeza dos locais de concentração, até a negociação com a patronal. Olha, a greve é um momento muito especial na vida de qualquer pessoa que vai participar de uma greve. É tenso, tem muito conflito, né? Então, todos os dias ali são especiais, né? E a gente, umas coisas que a gente montou foi assim, a gente usava a camiseta das 36 horas. Então a gente entrava dentro do hospital, fazia, já era uma situação complicada, né? Aí a gente foi fazer a assembleia, a gente fez uma assembleia num dia da semana, a primeira assembleia, a segunda e na terceira assembleia nós fomos decidir a greve.
E eu lembro que essa assembleia foi na frente do hospital, tinha a faculdade, e assim, nós conseguimos encher, acho que nós tínhamos 1.000 e poucas pessoas. Ao final da greve, ocorreram 42 demissões dos trabalhadores, que atuavam principalmente no Hospital de Clínicas. Muitos deles enfrentaram dificuldades financeiras, pois o país vivia um período econômico bastante difícil, com a inflação e os preços dos alimentos lá nas alturas. Com isso, muitos acabaram mudando de cidade em busca de melhores condições de vida e emprego. Foi uma persistência, né? Não evoluía as negociações, mas a categoria se manteve firme, mesmo a administração do hospital da cidade demitindo 42 funcionários que estavam de greve, né, por justa causa. Então, muitos foram revertidas e outras não. Além do trabalho, a gente acabava ficando fora do horário do trabalho, né? A gente ia pichar, a gente ia fazer panfleto. A gente não tinha praticamente hora para nada, né? A gente não tinha... Os nossos chefes faziam e aconteciam, né? Era um trabalho mais escravocrata, digamos assim. Vamos definir nessa forma. Para castigo, eu fui colocado de cobertura de folga, né? De férias, né? Então, cada mês eu ia para um lugar. A gente ia a noite toda colando cartazes nos postes, nos tapumes de Passo Fundo e chamavam a polícia, a gente se escondia atrás das moitas de outros carros, fugia, né, no escuro. Então, assim, foi muita persistência e, assim, tinha um grupo muito bom que entendia que a luta era a principal forma da gente conquistar alguma coisa. Então, ninguém desistiu. E na região também, assim, não foi só Passo Fundo que a gente sofreu repressão, em outros lugares foi muito reprimido pelas administrações. A solidariedade não veio apenas dos colegas de profissão, mas também da população e de líderes dos trabalhadores rurais de Tapera, que contribuíram com alimentos para sustentar os grevistas e suas famílias. Mas nós tivemos muito apoio. O comércio ajudou muito, mercados. E, por último, o pessoal dos trabalhadores rurais, né, especialmente tinha uma oposição em Tapera, que enchiam a caminhoneta de arroz, feijão, chuchu, batata, o que eles produziam, eles traziam para nós, trouxeram uma oportunidade que deu até o final da greve e ainda sobrou. Tanto que arrecadaram, cada agricultor ajudava, porque muitos tinham filhos aqui, filhas, né? Então houve uma colaboração geral dos trabalhadores rurais. Nós fizemos várias manifestações na rua, né? A gente fez uma caminhada que a gente denominou a Caminhada do Silêncio, por conta de todo o enfrentamento que a gente tinha. Foi um momento bem interessante, porque assim, o povo, as lojas fecharam as portas para ver nós passar. Todo mundo... Foi... A gente veio do hospital da cidade, que antigamente era da cidade, agora é Clínicas, até o Hospital São Vicente, sem falar uma palavra, só com os cartazes, as faixas. E a comunidade reagiu muito, se juntou na caminhada, veio junto, eu acho que foi a parte mais emocionante de toda a nossa luta. Foi uma coisa assim, muito séria, muito... as pessoas fechavam as lojas, os carros paravam e vinham junto. Então, aí foi que a gente conseguiu, depois dessa caminhada, conseguiu reatar as negociações e terminar a greve. O sindicato garantiu um reajuste salarial de 242% e a redução da jornada de 48 para 40 horas semanais.
Marcos que não apenas melhoraram as condições de vida dos trabalhadores da saúde, mas também estabeleceram novos padrões de trabalho decente na região. O Sindisaúde também foi o pioneiro na criação de creches para os filhos dos trabalhadores e na concessão de licença maternidade para pais adotivos. Avanços que hoje são direitos consolidados. As conquistas foram muitas, porque daí a partir, não vieram todas na mesma oportunidade, mas daí a partir daí começou a haver um respeito pelo sindicato, né? Então, nessa volta a gente teve 242 de reajuste, porque era um período que a inflação era um absurdo, né? A gente teve, aí passado uns dias já veio a conversar para fazer, o pessoal da enfermagem fazer 6 horas e um plantão, que na época ainda era de 12, depois a gente mudou para 10, né? Então foi assim, e daí depois veio aí os uniformes, o material de uso na função, o pessoal não pagava mais, não paga até hoje, né? Porque se quebrasse uma louça lavando, tinha que pagar. Então a partir disso não paga mais. E várias outras questões que depois veio a creche, que eu acho que foi uma das conquistas mais importantes que a gente teve, né? As creches. Ainda tem hospitais que não têm, mas pagam um valor que ainda que simbólico, mas ajuda, né, as mães. A enfermagem geralmente é formada por mulheres, então assim, é mais difícil para a mulher na questão assim, dos filhos da casa, né? A mãe tinha que trabalhar e daí ficava o problema dos filhos, das crianças. Então, quando a mãe ia trabalhar, tinha que levar o filho junto para a creche. Só que daí, às vezes, tinha mães que tinha 2, 3. Às vezes, as mães não tinham dinheiro para pagar uma passagem. A gente via as mães caminhando com um no colo e 2 praticamente arrastando um do lado, né? Então, assim, foi bastante complicado, né? Com a creche já foi um avanço. Foi um grande avanço para as mães, né? Porque daí elas podiam até trabalhar mais tranquilas, sabendo que os filhos estavam na creche, né? Que estavam sendo, né, assistidos, digamos, né? A luta não ficou restrita às fronteiras de Passo Fundo. De Tapejara a Palmeira das Missões, trabalhadores da saúde ergueram suas vozes em mobilizações e greves que não apenas fortaleceram o movimento sindical, mas também uniram comunidades em busca de direitos trabalhistas justos e dignos. E a base do Sindicato de Saúde era muito grande. Então a gente ia tipo a Paraí, a Frederico, a Palmeiras, a gente ia em vários lugares para conversar com a base. A Terezinha ia e eu também, porque era uma situação nova, tanto para nós juristas que estávamos entrando, quanto para os trabalhadores que poderiam se manifestar. E nisso começou a primeira negociação, e a negociação foi assim, com o ODS, era uma época de hiperinflação também. Aí em 87, 88, por aí, como a imprensa divulgou muito, né, isso, a 0 Hora tinha um repórter que acompanhou nós aqui, eu acho que por uns 15, 20 dias. Direto aqui em Passo Fundo. Então teve muita divulgação dessa greve. E aí com isso a gente recebeu muito pedido de extensão. Carazinho, Tapejara, Getúlio. E nesses lugares a gente foi aumentando a base do sindicato. E também houve muitas mobilizações, houve greve nesses hospitais de Tapejara, de Palmeiras, Soledade, todos assim vieram depois da nossa greve, todos queriam fazer parte do nosso sindicato, então isso ampliou bastante e a gente conquistou muita coisa na região também, né? Nas negociações, no começo, acho que eles não esperaram encontrar o que eles encontraram. Uma presidente de personalidade, uma advogada que também tinha uma certa personalidade, então, e um conhecimento jurídico. E isso assustou um pouco, assustou o mundo masculino. Eles iam para um enfrentamento, mas eu acabava me impondo e a Terezinha também, mas não é uma coisa simples. Tinha que enfrentar várias coisas, tinha que enfrentar
inquérito de servidor na polícia ou na empresa. A estabilidade sindical também foi muito discutida, porque botavam dirigentes sindicais, mandavam embora. Mas eu saía pelos municípios junto com a Terezinha, com outras pessoas. Voltava horas da noite e eu, em vários hospitais também, eu passava a noite toda para conversar com o pessoal. São Vicente, eu cansei de ficar até às 5 da manhã, 6 horas, né, para conversar com o pessoal da noite. Mas a gente tinha o apoio da categoria, que sempre dizia: entra lá no fundo, se esconda aqui. Teve um hospital que eu fiquei 3 horas dentro de uma capela, dentro do confessionário, para o guarda não me achar. Em 1989, o sindicato expandiu-se para 30 municípios, consolidando-se como uma voz respeitada na defesa dos interesses da classe trabalhadora da saúde. Oi, meu nome é Jaime, sou de Carazinho, do Hospital de Clínicas de Carazinho. E a gente tinha muita dificuldade no começo lá com a patronal. Aos poucos a gente foi mobilizando o pessoal, a categoria foi participando. E daí a gente foi conseguindo reunir forças. Trabalhei 26 anos no Hospital Santo Antônio. Entrei em 1983, fui sócia do Sindi Saúde, o tempo que trabalhei no hospital. O principal era a falta do pagamento. Era outra diretoria ainda. Estavam pagando assim, um mês pagavam 30% do salário, no outro mês assim um pouco a mais, 70%, sempre ficando. Então a gente... o sindicato sempre tentando conversar, e não estava conseguindo resolver essa questão. Daí, então, foi decidido pela greve. Meu nome é Vera Lúcia da Rosa, eu sou de Palmeira das Missões, trabalhei quase 40 anos no Hospital de Palmeira das Missões. A minha história com o Sindi Saúde começou há 35 anos como diretora. Eu sou a Vânia Rodrigues, moro em Tapejara, trabalhei na área da saúde 35 anos, 2 anos no Hospital São Vicente e 33 anos aqui em Tapejara. A minha história com o sindicato foi, começamos porque nós trabalhava no hospital aqui, sem direitos nenhum. Na nossa época era bem diferente de hoje. A gente tinha dificuldade desde material, desde salários. Se trabalhava muito, nós não éramos valorizados. Depois daí resolveram uma turma, né, procurar greve e tal, e nós junto resolvemos acompanhar, né, participar da greve também. Foram momentos bem difíceis, mas tivemos apoio, bastante apoio da população, que viam que a nossa situação era precária. Nós estávamos instalados no salão paroquial. Na época, o padre Walter nos cedeu o salão paroquial. Nós fazíamos refeições lá, nós dormíamos lá. Daí teve mudanças, né? Aumentaram o salário um pouco, né? Não como era necessário, mas deu uma boa melhorada. Melhorou também umas coisas para a gente trabalhar, mas as condições de trabalhar mudaram. Eu sou Eva Nerci Ribeiro Soranço, sou de Marau, fiquei uns 10 anos na direção do sindicato. Aí a gente conseguiu as 36 horas, a gente conseguiu o Refeisul, que a gente não tinha antes, não tinha nenhum benefício. Aí foi conseguido auxílio creche, auxílio escola. O sindicato representa tudo lá. Se não fosse o sindicato hoje, não sei o que seria da categoria. A gente teve acampado uma época, 20 dias em frente ao hospital, e não tivemos retorno positivo nesses 20 dias. Daí, no último dia, foi sentado para fechar um acordo, né? A última cartada antes da greve. E daí a gente conseguiu fechar o acordo, começamos a negociar de manhã, fechamos, era 2 horas da madrugada o acordo. Foi uma das lutas mais difíceis que a gente teve lá. Mas onde a gente conseguiu um dos maiores benefícios também, né, nesse acordo. São da jornada, a enfermagem, 36 horas, a serviços gerais ficou 40 horas, o adicional noturno, 45%,
Também teve a insalubridade sobre o piso. Às vezes a gente ficava 3, 4 meses sem salário. Daí a gente fazia reunião, ia para a praça e nós ficamos 40 e poucos dias lá dentro, lá naquela praça. A Terezinha com o nenê novo. E nós, enquanto ela estava negociando, nós estava cuidando da bebezinha dela. E daí depois, com as lutas, a gente conseguiu começar, principalmente a enfermagem, 6 horas. A gente ganhava muito pouco e não tinha direito a nada. Trabalhava 8 horas, na época, 8 horas por dia. E daí a gente achou assim que não estava mais dando, né? Nós chegamos no limite. Para fazer greve, nós tínhamos que procurar um sindicato, né? A gente tentou falar com a administração do hospital, a diretoria, mas não tivemos sucesso. Aí a gente partiu para a greve mesmo. Fizemos 4 dias de greve. Porque daí, como a gente tinha o aval do sindicato, né? O sindicato, eles tiveram que começar a respeitar as leis. Mas a gente lutou muito, muito. A gente ia para a porta dos hospitais, a gente debatia sobre aumento de salário, sobre horas de trabalho. Isso me marcou muito na minha passagem pelo sindicato. No ano de 2014, os técnicos de enfermagem protagonizaram uma greve histórica, marcada por uma luta incessante por melhores condições de trabalho e valorização profissional. O salário dos técnicos de enfermagem estava bem defasado. Não que hoje não esteja, mas na época, né, a gente, como uma referência, o Hospital São Vicente era referência no atendimento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente atendia pessoas de Mato Grosso. E o São Vicente era a influência da saúde em Passo Fundo e região, era o Hospital São Vicente. E nós, técnicos de enfermagem, a gente estava muito sobrecarregado. A gente se sentia assim, poucos trabalhadores, muito trabalho e não via uma valorização salarial adequada. O ambiente de tensão e esperança era palpável. Esses profissionais decidiram se unir em um movimento que buscava não apenas o reconhecimento dos seus direitos, mas também a dignidade que é merecida por aqueles que cuidam da vida. Só que quando eu cheguei aqui, não estava havendo, era uma greve dos técnicos de enfermagem e não tinha negociação. O sindicato, o São Vicente, o hospital, não aceitava que a categoria sentasse com eles para negociar. Me chamaram para conversar e eu disse, estou aí à sua disposição, tenho experiência, acho que posso ajudar. E, em síntese, nós conseguimos, em 2 ou 3 horas, fazer com que a direção do hospital recebesse a categoria, que efetivamente se instalasse uma mesa de negociação e que tivesse um resultado importante para a categoria. Nesta greve, foram só os trabalhadores do Hospital São Vicente, né? E a gente obteve mais de 21% de aumento para os técnicos e auxiliares de enfermagem, que na época o salário era equivalente, né? Os dois recebiam a mesma quantidade. E uma outra reivindicação que já fazia muito tempo que a gente estava reivindicando e não conseguia era o plano de saúde da Unimed para todos os trabalhadores, daí não só para a enfermagem, mas para todos os trabalhadores. Foram 2 conquistas, né, que assim ficou para a história, né, porque 21% de aumento é bastante, né, se você comparar com hoje, a gente briga para conseguir 2, 3, né, a gente tinha na mente que a gente parou e não vamos voltar se não alcançar o nosso objetivo. A greve dos técnicos de enfermagem do Hospital São Vicente não foi apenas uma reivindicação por melhores salários e condições de trabalho. Foi uma afirmação do valor de cada profissional que dedica a sua vida ao cuidado do próximo. O FormaSUS foi um programa de formação profissional que o Sindisaúde, juntamente com a Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul, promoveu formando uma turma de 26 técnicos de enfermagem e outra turma com cerca de 25 pessoas no curso Atenção Domiciliar. O curso contava com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador
e foi gratuito para todos os participantes. O Sindsaúde também promoveu campeonatos de diversas modalidades de esporte em Passo Fundo, Carazinho e Soledade. Além disso, participou de todas as edições de campeonatos estaduais promovidos pela federação. Mais do que negociar melhores condições de trabalho, o Sindsaúde teve um papel fundamental na cena política local e regional, desde a fundação da CUT Rio Grande do Sul até o apoio a movimentos sociais como a ocupação da Fazenda Anone pelo Movimento Sem Terra. E a partir da organização do Sindicato da Saúde, nós tivemos a conquista do Sindicato dos Metalúrgicos, que teve uma participação importante do Sindicato da Saúde, junto na conquista do Sindicato dos Metalúrgicos, do Sindicato dos Bancários e do Sindicato da Alimentação. Quer dizer, são sindicatos importantes que nós conseguimos organizar e eleger direções comprometidas com a classe trabalhadora em Passo Fundo. Também eu acho que a importância do Sindsaúde para os trabalhadores da saúde do estado do Rio Grande do Sul. Na nossa opinião, este sindicato foi vanguarda na luta dos trabalhadores da saúde. O Sindicato da Saúde, ele não só ajudou a construir a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, uma visão de classe, de nos juntarmos todos para termos mais força junto aos governos, junto à sociedade, junto aos patrões, mas o Sindicato da Saúde compreendia que não adiantava fazer uma luta sozinho. Ele tinha que construir essa luta junto com os demais, com os rurais da agricultura familiar, com os metalúrgicos, com os professores, e construímos uma central sindical. Isso também é uma marca. O Sindicato da Saúde sempre teve a compreensão de articular e unificar as lutas gerais dos trabalhadores, organizar greves, organizar as pautas da negociação com os governos, fazer a pressão às prefeituras e também aos governos a nível dos estados. O Sindsaúde de Passo Fundo é o grande construtor do movimento sindical ali da nossa região. E é importante registrar isso porque esse fio condutor da história do movimento sindical, dessa contribuição que o Sindsaúde de Passo Fundo e região deu, ele permanece na memória e ele é parte dessa construção do movimento sindical e social nessa grande região de Passo Fundo, ali a região Planalto. A partir da organização da CUT regional, Planalto, que nós chamamos, nós tínhamos mais de 18 sindicatos que faziam parte da regional. Nós organizava campanha salarial unificada com 8 categorias. E na greve dos rodoviários, uma madrugada, nós fechamos o portão da empresa e as trabalhadoras da saúde, a Tere, a Maria, outras gurias que estavam na época, deitaram na frente da garagem e a polícia mandou os ônibus passar por cima das mulheres que estavam deitadas. E na época foi assim, contando hoje as pessoas não acreditam, mas era enfrentamento direto, né? Para nós poder. Então as conquistas que tem hoje custou muito sangue, custou morte de trabalhadores. E mesmo no ano de 86, eu acho que foi, que houve a ocupação da Fazenda Anone, né? Eu fui chamada para uma conversa para o sindicato, pelo pessoal dos trabalhadores rurais, para apoiar a ocupação da Fazenda Anone, mas isso não podia ser falado, né? Aí a gente participou, fui junto e acompanhei toda a ocupação, inclusive com a assistência, né, distribuição de medicação a partir das orientações médicas. Então nós passei eu e o Jorge também veio depois, né? Vários dias eu fiz um giro na região toda, eu e o Lauro Fusqueira, pedindo ajuda para o pessoal que estava na ocupação. Então a gente viveu momentos históricos assim, de o pai mandar nós embora, que era tudo vagabundo, a mãe e o filho esperar nós no portão para dizer, olha, aqui está a farinha, aqui tem arroz, aqui tem feijão, para vocês levarem, que a gente sabe que ele é assim, mas nós apoiamos. Então a gente viveu experiências assim, incrível, né? Que a gente na época não tinha dimensão do tanto que isso
foi importante. Então nós arrecadava, era uma caminhoneta de gabine dupla, nós enchia, levava para o acampamento e voltava passamos vários dias fazendo isso, né? E foi importante naquele momento para poder alimentar quem estava lá. Ele é uma entidade sindical muito importante porque ele teve envolvido na criação do Conselho Estadual de Saúde, na criação da Federação dos Empregados da Saúde, na criação da Confederação dos Empregados da Saúde do Brasil. É um sindicato inserido em todas as lutas e é um sindicato que sempre esteve ponteando a luta, né? Nunca se exibiu de estar à frente dessa luta, nunca arredou o pé da luta. Então é um sindicato que serve de exemplo para todos os demais sindicatos do Estado do Rio Grande do Sul, tanto da área da saúde quanto de outras categorias. Depois da filiação desse sindicato, outros sindicatos dos trabalhadores da saúde vieram para a Central Única dos Trabalhadores. Mas aqui, esse Sindisaúde, ele foi a referência na luta. Esse sindicato tem uma história que se confunde com a história da CUT. A CUT no ano passado também completou 40 anos e esse sindicato e a sua diretoria, a sua categoria, ao longo de todos esses anos, estiveram juntos na construção da nossa central, assim como também na defesa dos interesses dessa categoria. A jornada do Sindisaúde não foi isenta de desafios. Sede após sede, o sindicato enfrentou dificuldades financeiras, campanhas antissindicais e o fechamento de hospitais na região, que resultaram em desfiliações significativas. No entanto, a determinação das lideranças sindicais e o apoio incansável da comunidade mantiveram viva a chama da resistência, garantindo a continuidade das atividades e a defesa dos direitos dos trabalhadores da saúde. Que eu me lembro quando eu iniciei, a gente tinha que trazer a marmitinha e nem tinha lugar para esquentar a comida que a gente fazia no dia anterior. Mas nesses 40 anos nós tivemos muitas conquistas. Por exemplo, o adicional noturno acima da inflação, as folgas para os profissionais do noturno, do diurno, o limite de jornada, né, em 6 horas. Hoje o pessoal acha que tudo é a empresa que dá, ou que a lei está pronta, né? Então a gente teve muita luta para mudar leis, ou para acrescentar melhorias dentro da CLT, ou outras normas de trabalho, ou dentro da empresa para melhorar os acordos. A gente teve várias conquistas, né, que depois foram avançando para a redução da jornada, para a creche, a outras melhorias salariais. 180 horas mensais, tudo isso é a insalubridade que muitos setores não pagavam, agora pagam. Porque assim, muitas vezes o trabalhador não sabe que ele faz essa carga horária de 40 horas semanais, que é pelo sindicato. A lei é mais um quinquênio, não existe na lei, é o sindicato que busca para o trabalhador. Uma creche, a gente tem o Hospital de Clínicas, o Hospital São Vicente hoje tem uma creche para atender os filhos dos trabalhadores. Então, assim, essa creche foi uma luta sindical. Então, assim, não tem como o trabalhador imaginar a sua vida sem o sindicato. Nós olharmos o passado, a história, desse meu período de 72 até aqui, evoluiu muito. Nós crescemos muito, melhorou muito as condições para o trabalho na área da saúde também, né? O funcionário tem que atuar porque o sindicato é que dá a segurança para o funcionário. Eu, Vera, enquanto pessoa, o sindicato, para mim, foi uma escola. Eu aprendi muito. Olha, quando a gente procurou o sindicato, a gente foi muito bem acolhida. Nós tivemos muita ajuda, né, na época da greve e depois também. Eu participei da compra da sede do sindicato, porque eu acho que o sindicato ele tem que ter uma sede própria dele, porque pagavam aluguel antes, né? Então foi uma luta muito grande. O sindicato tinha que construir uma sede nova. Precisava de um espaço maior, um espaço mais moderno. E não tinha um canal de negociação com nenhum banco. E nós fizemos isso. Em 2, 3 ligações, nós sentamos com a Terezinha, as lideranças do sindicato sentaram com a direção do Banrisul e conseguiram fazer também uma boa negociação.
Nos últimos anos, o sindicato e os trabalhadores da saúde viveram grandes desafios. Em 2019, a pandemia da Covid transformou a vida de milhares de pessoas. Quanta coragem, enquanto trabalhadores da saúde, tivemos que ter para olhar firme os olhos de cada um e de cada uma. Deixamos de lado nossos medos, nossa casa, nossa família. Nos dedicamos a combater um inimigo invisível, que nem os mais renomados especialistas compreendiam. A Covid-19 ceifou a vida de milhares de pessoas e de muitos profissionais da saúde que, com amor, cuidaram da população brasileira. Aprovado em 2022, o Piso Nacional da Enfermagem é uma conquista que ainda não está plenamente efetivada, mas o sindicato, junto com os trabalhadores, continua a luta para a inclusão no salário base. Para muitos trabalhadores da saúde, o Sindisaúde não apenas representou um sindicato, mas sim uma voz que defendeu seus direitos e transformou suas realidades. Ao celebrarmos 4 décadas de história, o Sindisaúde Passo Fundo e Região não é apenas uma entidade sindical, é um símbolo de resistência, luta e esperança. A gente quer desejar vida longa para o sindicato e dizer para os trabalhadores e trabalhadoras que o sindicato é como se fosse uma família, uma grande família. O sindicato não é uma diretoria, o sindicato é a união das trabalhadoras e trabalhadores. Meus parabéns à luta dos trabalhadores da saúde e à direção do Sindisaúde Passo Fundo e Região. Toda a sua diretoria e toda a categoria está de parabéns nesses 40 anos de existência de um sindicato de muita luta, muitos serviços, muita cidadania, que tem dado essa contribuição enorme para a Central Sindical ACUT, mas especialmente na luta por bem representar os trabalhadores e trabalhadoras da saúde e fazer a defesa de um país mais justo e mais igual. Gostaria de parabenizar o Sindisaúde Passo Fundo pelos 40 anos de fundação, que tenha vida longa e que sempre continue representando, como sempre representou muito bem a categoria, e que seja respeitado também pela patronal e por todos os componentes da categoria. Então, assim, que Deus dê coragem para eles, força, saúde, para os da saúde poder cuidar quem precisa da saúde. Eu desejo para o Sindisaúde vida longa, amor e dedicação. Amor ao próximo, amor à colega do lado. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma caminhada vitoriosa, de conquistas, de resultados positivos e de respeito da sociedade. Portanto, a categoria está de parabéns por esses 40 anos, por esse momento tão importante da vida desse sindicato, da sua diretoria. Dizer que nós queremos continuar parceiros, comprometidos com a luta de classe e comprometidos com a luta desse sindicato. Que continue atuando, como sempre, com idoneidade. Parabéns ao Sindisaúde de Passo Fundo, vida longa, e dizer à categoria, não abandonem nunca o sindicato, estejam sempre junto dessa entidade, porque a entidade precisa do apoio de cada um e cada uma. Podem contar sempre aqui com a CNTS. Persistência. O Sindisaúde hoje está completando 40 anos pela persistência. Porque se não fosse essas pessoas que fazem 40 anos que estão aqui dentro, passando por muitas lutas, né? Eu acho que o Sindisaúde hoje não existiria. Então eu agradeço muito as pessoas que estão aqui nesses 40 anos. Em um país onde os desafios persistem, este sindicato permanece firme na defesa dos direitos dos trabalhadores da saúde, inspirando gerações futuras a continuar a luta por um futuro mais justo. Parabéns, Sindisaúde! 40 anos de lutas e conquistas!